A paz do Senhor para todos que estiverem me assistindo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, também dependendo da hora que estiver assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Lúcia. E a receita que vamos fazer hoje é empada. Vou fazer empada de 2 sabores. Quer dizer, 3 sabores, né? Vou fazer de camarão, de frango e vou fazer de queijo. E a massa é uma massa chamada também de massa podre, é uma massa bem prática também, que ela serve também para empadão, serve para outros tipos de torta também. Vamos começar para a receita, para não deixar o vídeo muito longo. Aqui tem 600 gramas de trigo, por enquanto estou usando 600. Possa ser que eu coloque mais. E nesse trigo eu coloquei uma pitadinha de sal. Mas a manteiga que eu vou usar, ela já leva sal. E também o sal também é a gosto. E tem 500 gramas de manteiga. É uma massa muito amanteigada, aliás, a empada, né? Que ela só leva mesmo manteiga e a massa. O sal, detalhe só da massa. E na realidade, tem muitas receitas de massa de empada. Agora, realmente a massa de empada mesmo, ela tem que ser bem, bem fofinha, muito quebradiça ela fica, aliás. Caso a manteiga não seja suficiente para dar o ponto 100% desejado, eu coloco às vezes 50 ml de água gelada. Ou pode ser também uma gema de ovo, porque a gema de ovo contém gordura, não vai escaldar a massa. Agora tem que usar a mão. Para quem não é inscrito no meu canal, eu peço que se inscreva, compartilhe os vídeos gostando e, como é o nome, deixe seu like, deixe seu comentário, me ajuda muito, em nome de Jesus. E para quem já são inscritos, muito obrigado pela ajuda que vocês têm me dado, inscrevido no meu canal. Bem, aqui tem a manteiga, a massa ficou muito molhada, vai pegar mais trigo. Na realidade mesmo é 500 ml, 500 gramas de trigo, ela é equivalente para 1 kg de massa. E geralmente a empada, a manteiga é equivalente a metade se for 1 kg de massa, é 500 gramas a 600 de manteiga. Por que 600 vezes? Porque tem manteiga, tem massa que é molhada. No instante ela dá o ponto. Mas tem massa que ela puxa mais manteiga, ela pega mais manteiga, que ela é uma massa, é um trigo que chama de trigo seco. Pronto, a massa já está no ponto. Já uniu bem o trigo. Tinha 600, eu coloquei mais um pouco. Aí depois eu vou pesar esse daqui e boto na descrição do vídeo a quantidade exata de trigo que foi usado. Como fica a massa. Dando uma liga boa e não precisei colocar nada, só tem manteiga mesmo. Manteiga, o sal da manteiga na massa e eu botei uma pitadinha de sal.
Aí o que é que eu vou fazer aqui? Forrar a massa. Forrar a forminha. Tipo, a gente forra uma forma para fazer uma torta de limão. Essa massa aqui é para torta também. Torta de limão, torta de aberta, ela é usada com essa massa. Aí fica assim, a massa e a lateral, o corte é dado com a massa mesmo, né? Com a forma. Aí forra a massa, a forminha com a massa. Sim, vamos falar agora do recheio. Como é que eu fiz o recheio? Aqui tem 200 gramas de camarão, aqueles camarão que chama de pitu, né? Aqueles grandes. Tem 200 gramas aqui dele. Já limpo. Aí o que é que eu fiz esses camarão? Eu botei manteiga e cebola e dei uma douradazinha rápida nele. Coloquei 2 colheres de amido de milho ou trigo, aliás, e creme de leite para fazer um molho branco nele mesmo. Um pouquinho de queijo parmesão, uma pimentazinha do reino, né? Pronto. E nota que o tempero também vai a gosto, né? Isso aqui foi a maneira que eu fiz. Aqui tem o frango desfiado, também fiz um molho branco com queijo e pimenta para poder, creme de leite, para poder fazer ficar não ficar muito solto o frango, ficar mais molhadinho. Aí forrar essas massas, essas formas. Empada é um salgado muito procurado em festa. Muito bom. Não pode deixar a massa muito fina nem muito grossa. Na proporção que a pessoa vai fazendo, vai vendo a espessura da massa desejada que deve ficar. Mas fica a critério de cada um. Cada um faz da maneira que acha que deve ser feito. Agora, se deixar a massa muito fina, ela quebra muito fácil ao tirar da forma. Empada é uma massa tão fácil de quebrar que geralmente quem negocia leva ela na forma, lá na hora, vira para o cliente pegar a empada que ele escolheu na forminha. Aí tira da forma na hora. Já para correndo o risco de tirar em casa, levar numa vasilha, corre o risco de chegar sempre empada quebrada. E lá na hora não tem perigo de se quebrar. Porque a massa vai estar diretamente na hora com o cliente, ele está vendo que está inteira a empada. Caso se rachar alguma coisa, mas é muito difícil acontecer isso, vai estar diretamente já na frente dele. Mas é muito gostosa a empada. Aí depois essas forminhas, ela é a maior que tem para empada. Faz também bolo de bacia com ela, tá entendendo? Aí eu vou colocar a quantidade de trigo e a quantidade de empada que deu. Depois eu falo para vocês. Vou fazer daquelas forminhas menor, dá mais quantidade. Mas fica muito boa.
agora vamos... Aqui são as empadas já cobertas, já com recheio. Aqui, como o camarão é grande e tá com creme, tem uns 3 camarão, cada uma, mas vai a gosto. Aqui tá o recheio de frango. Tem que ser uma quantidade elevada de recheio, para não ficar mais massa do que recheio, não, tem que ficar moderado. Controlar a quantidade de massa e a quantidade de recheio. Aí vamos agora fechar essas empadas. Como é que eu vou fechar? A de camarão tá bem recheada, tá vendo? Tudo de bom. E eu fiz 3 de queijo. Aí o que é que eu fiz? Coloquei os pedaços de queijo e coloquei orégano. O queijo é aquele queijo de fritura, aquele queijo bem resistente a fogo, que ele não derrete, né? Aqui é a massa. Vou colocar outro plastozinho em cima. E vou abrir com o rolo para poder fazer a tampa. O trabalhoso da empada é a tampa, que às vezes ela abre. Com mais cuidado que a gente tenha, às vezes acontece ela abrir. Mas vamos ver. Aí o que é que eu vou fazer? Ver se eu forro umas 3. Aqui. Aí aqui tira o excesso de massa. Tá coberta tá fechada ela, né? Aí a massa que ficou aqui, vou ver se cubro mais outra. As bordas é cortada diretamente com a forma mesmo. Pronto. E assim vai abrindo a massa e vai cobrindo ela. É trabalhosa, mas dá para fazer. Aí junta a massa, abre de novo. E assim vai ser coberta todas as empadas. Não pode a massa ficar também muito grossa, a da tampa. Agora aqui, acaba de ajeitar ela. Fica bem fechadinha, tá vendo? Aí aqui vai fazer o quê? Depois que cobrir ela toda. Vai ser colocado, passar gema de ovo, pincelar nela gema de ovo, colocar um queijo parmesão em cima
e levar para assar. Agora vamos, ela tá toda pronta aqui, ó, toda modelada. Agora, quando vocês forem fazer, vocês, metade prepara metade, cobre elas, depois prepara mais. Porque às vezes falta massa para cobrir. Pelo menos só sobrou um pouco, que eu fiz ela assim aberta, que não deu para cobrir. E outra, tem 500 gramas de manteiga. Eu vou deixar 1 quilo do trigo, porque o que ficou, nem 100 gramas dá. Aí então não adianta dizer tirar 100 gramas de trigo. Aí vocês colocam tudo, caso se não der o ponto desejado, coloca uma gema de ovo, ou então coloca um dedinho de 50 ml ou menos de água gelada. Dá no mesmo também, fica bom, do mesmo jeito. O que é que eu vou fazer agora? Passar gema de ovo e queijo parmesão. Separar aqui a clara. Deixa eu ver se não dá. E também pode fazer também de forma menor. Vou ligar o fogo. Para esquentando. Enquanto eu estou pincelando elas aqui, o forno está pegando uma temperatura desejada. Gente, vocês nem imaginam, essa empada é tudo de bom para um lanche. Fica de derreter na boca. A massa fica bem quebradiça. Chamado também de massa podre. Uma gema foi pouca.
Pronto, tá bem pincelada. Agora, queijozinho parmesão. Esse queijozinho, na hora que tá assando, o cheiro que sobe também ajuda muito o cheiro. E na decoração, fica uma empada muito bonita, bem apresentada na hora de uma renda. Bem apresentada ela fica. Agora vamos botar no forno. Daqui a pouco a gente vamos ver como ficou essa empada. Vamos ver agora a empada como ficou. Bonitas estão. Não quebrou a tampa. Não quebrou a tampa, porque às vezes quando ela tá assando, a tampa quebra. Então inteirinha. Agora vamos tirar uma pra gente ver como ficou. Essa daqui, por exemplo, é de frango. Saiu bem. Vamos ver, partir. Olha como ela tá quebrando. Aí, graças a Deus, bonitas elas estão. Não se quebrou. E se fazer a tampa da maneira que eu mostrei, colocar um plástico, botar massa e botar outro plástico em cima, tirar, abre com o rolo e vai fazendo a tampa de uma por uma. Não dá para quebrar, não dá para danificar. E graças a Deus por tudo que Deus permitiu fazer com certeza, essa receita. E com certeza ela tá muito boa. Pelos ingredientes que foi colocado nela, a massa tá muito fofa também. Tanto é que eu vou guardar elas na forma também, porque se tirar da forma pode se quebrar. E querendo também faz com menos quantidade, faz metade da receita com as forminhas menor, dá mais quantidade também. Aqui eu fiz praticamente com 1 quilo, que ficou em torno de 100 gramas, aí praticamente 1 quilo. Aí deu, ainda vou contar aqui quantas deu. Mas deu, se não estou errado, umas 15 a 16 empadas, dá grande. Tamanho é o maior número que tem de forma. Por hoje, essa receita foi maravilhosa ter sido feita. Ficou muito bom o final dela, né? E breve terá outras. Fique com a paz do Senhor para todos.